todos. O tema da mensagem desse Shabat é cuidando da vida de outros. Senhor nosso Pai, invocamos o Teu nome uma vez mais, te dando graças, Santo, Santo, Santo. Senhor de Abraham, Isaac e Jacob, me capacite a passar aqui tudo aquilo que o Senhor tem para que eu passe e que essas palavras encontrem um coração, um solo fértil. E cada pessoa receba a parte que cabe a eles, tenha a vida transformada pelo Senhor, pelo poder da Ruach HaKodesh. É o que eu lhe peço. Obrigado pelas tuas revelações, teus ensinamentos que o Senhor tem derramado nesse lugar sobre as nossas vidas. Crescemos em graça diante do Senhor com transformação todos os dias. Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem: cuidando da vida de outros. Hashem, através das Escrituras Sagradas, nos convoca para cuidarmos da vida de outras pessoas. Isso significa que é esperado de nós zelarmos com amor em oração, nos empenharmos para proteger e garantir o bem-estar de todas as pessoas que estão ao nosso redor, que estão de alguma forma ao nosso alcance. É esperado de nós termos o compromisso de sermos instrumento nas mãos de Hashem como facilitadores para que os outros conheçam a Yeshua. Levados por ele a Hashem e assim desejem obedecer às instruções do Senhor. Entretanto, muitos ainda não compreenderam bem o que significa cuidar da vida de outros. Se perderam nessa instrução e passam a se ocupar e invadir a vida de outros com seus palpites, opiniões e críticas. Muitas vezes até falando mal de alguém que ela não conhece de fato. Irmãos, se uma pessoa fala mal de alguém para você, esteja certo, na primeira oportunidade que ela tiver, ela falará mal de você para outra pessoa. A questão principal é por que isso ocorre dessa forma. Segundo a psicologia moderna, isso acontece basicamente por dois motivos, a saber: por autodepreciação, que poderá desencadear no coração a inveja e às vezes até a ira. Quando uma pessoa com autodepreciação observa o sucesso na vida de outra pessoa, ela tende a se sentir ameaçada por isso. Então falará coisas negativas do outro, para que ela possa se sobressair em conceito, pelo menos aos olhos dela mesma, se autoconvencendo que ela é melhor do que a outra. A segunda condição: a pessoa se valoriza em demasia. E isso poderá fazer desencadear no coração dela o orgulho. Para essas pessoas, o mais importante é apontar os erros de qualquer pessoa que não realize o que o orgulhoso deseja. Deste modo, o outro também é diminuído por comentários negativos e o orgulho se dá por satisfeito, o orgulhoso se dá por satisfeito.
destruindo a imagem, a reputação de quem ela tem como opositor. Muitas vezes isso ocorre sem nenhum motivo. Segundo a psicologia moderna, qualquer uma dessas duas condições, inveja ou orgulho, o propósito principal no coração, no íntimo do observador, seria o de desviar dela a atenção de todos, para observarem com cuidado somente os defeitos de suas vítimas. E assim, tanto o invejoso como o orgulhoso conquistaria seu objetivo essencial, que é ter uma posição de destaque diante de todos. Esse problema não é novo, mas tem se agravado com as novas tecnologias, com os sistemas de mídias sociais. Nós somos hoje a geração dos reality shows, onde muitos são atraídos pelo desejo de saber o tempo todo o que se passa com a vida dos outros. Ainda que seja dentro de um cenário, um ambiente cuidadosamente configurado, porém isso programou em muito o comportamento social das pessoas hoje em toda a Terra. A nossa sociedade tem sido influenciada e treinada por essas programações audiovisuais, cinema, televisão, internet, e passaram a observar a vida de outras pessoas como um grande reality show, desejando acompanhar tudo o que ocorre na vida das pessoas dentro da casa, dos seus vizinhos, na vida dos seus colegas de escola, no trabalho e até mesmo dentro das suas congregações. Por causa desse treinamento que temos recebido deste mundo, tem se tornado cada vez mais fácil observarmos os erros das outras pessoas do que os nossos próprios erros, as nossas próprias faltas e delitos. E isso tem causado imenso prejuízo para a nossa vida, principalmente espiritual. Porque esse comportamento é pecado. Para você meditar, se Hashem concedesse hoje a oportunidade para alguém ter acesso aos seus pensamentos por apenas alguns minutos, aos seus segredos mais íntimos, como é que você se sentiria? Reflita nisso. Pense sobre isso. Você ficaria confortável com uma situação assim? Se alguém pudesse saber o que você realmente está pensando, como você se sentiria? Mas a Shem sabe tudo o que você tem pensado e planejado. Por isso é importante que você acerte a sua vida diante dele, lembrando que a nossa correção exige dedicação e esforço. Porém, irmãos, focarmos nos erros dos outros não exige de nós nenhum esforço. E dependendo da situação, podemos até encontrar um certo consolo, um certo alívio para os nossos próprios erros.
Irmão, irmã, você ouviu falar sobre tal pessoa? Nem te conto. Aquela pessoa tão importante? Ah, não. É mesmo? Aconteceu isso desse jeito? Aconteceu até coisas piores. Bem, se aquela pessoa fez tudo isso, então eu estou muito bem. Me sinto até feliz, porque eu nunca, jamais faria uma coisa dessas. Mereço até um lugar no céu. Sabe, irmãos, muitas vezes nem sabemos o que ocorreu, nem sabemos o que o outro fez de fato, e estamos repassando a notícia que recebemos como um alerta para os demais. Só quero proteger. De qualquer modo, nos confortamos em pensar que nós nunca faríamos aquilo. E isto tem feito muitas pessoas se sentirem bem, presa nos seus próprios pecados. Muitas vezes ouvimos alguma coisa sobre alguém e nem sabemos se o que está sendo falado é de fato a verdade. E podemos condenar pessoas inocentes, reproduzindo aquelas informações para outros lugares. Mas quem se importa? Quem se importa com isso? Nessa paraxá compreendemos claramente que a gente se importa. Ai daqueles que se levantam para falar o que não deveriam de uma outra pessoa. Principalmente de um servo, de uma serva de Hashem. A palavra em português, fofocar, parece ter sua origem na África. E significa literalmente um invólucro vazio. Eu particularmente acredito que essa palavra, fofocar, deveria ser desfocar. Porque quando nos focamos em falar de outras pessoas, nós retiramos o foco para não corrermos o risco de nos tornarmos alvo daquele assunto. E colocamos uma outra pessoa no nosso lugar como alvo. Todo aquele que fala do outro como crítica, com depreciação, com difamação, segundo a psicologia moderna, tem severos problemas de baixa autoestima. Então, se você tem como prática compartilhar o que ocorre com a vida dos outros de uma forma depreciativa, seria muito importante você observar os seus processos e tentar descobrir por que você desenvolveu esse baixo conceito sobre você mesmo. Eu alerto mais. Se você tem necessidade de aceitação, de reconhecimento, se você deseja sentir amado, amada, como eu acredito que a maior parte das pessoas desejam, não haja por egoísmo e nem por orgulho, mas haja por amor e com misericórdia. Certamente Hashem abençoará a sua vida.
Nessa Paraxá 36, Berrá, Aloterra, quando você acender, Miriam, a irmã mais velha de Moshe, fez comentários ácidos e críticos sobre Moshe para Aharon. Condenou as escolhas pessoais de Moshe. O grande Moshe, principalmente estatura espiritual diante de Hashem. Aos olhos dela, Miriam, Moshe havia cometido o grave erro de se casar com uma mulher etíope. Para ela, uma situação inaceitável. O fato de Moshe ter se casado com uma mulher etíope não mudaria quem ele era. Não tinha nada a ver com os dons e talentos dele, com a unção e o chamado que ele recebeu de Hashem para dirigir o povo de Israel para fora da escravidão no Egito e posteriormente em direção à terra de Israel, pelo deserto, com Hashem à frente, abrindo caminho com sinais e maravilhas. Deste modo, o suposto erro que Miriam havia observado em Moshe, na verdade estava somente no coração dela. Miriam se levantou para desestabilizar a liderança do povo de Israel, falando mal, ferindo a reputação de Moshe para Aharon. Que parou para ouvir. Aos olhos de Miriam, Moshe havia errado onde ela não errou. Estudiosos entre o povo de Israel relata que ela era esposa de Ur e seguiu casada até o fim da vida dela. Mas por que Miriam teria comentado sobre o casamento de Moshe? Porque ela desejaria diminuir Moshe para Aharon? Qual o motivo? As Escrituras não deixam isso bem claro. Mas vamos analisar esta questão em seu contexto para entendermos melhor essa situação. Miriam e Aharon, eles cresceram na escravidão na terra do Egito. Enfrentaram muitas dificuldades, vida difícil. E por ser a irmã mais velha, possivelmente Miriam se tornou uma autoridade em sua casa, orientando o que deveria ser feito. Aharon ouvia e possivelmente nem questionava nada. Mas Moshe havia sido criado por 40 anos no palácio real. Não estava lá. Ela poderia imaginar que ele sequer tinha noção do que era sofrer como escravo. Depois Miriam e Aharon seguiram na escravidão por mais 40 anos, enquanto Moshe estava nas terras de Midian, desaparecido aos olhos deles. Miriam estava no Egito com muito sofrimento por mais de 80 anos. Então Moshe aparece. Já quer sentar na janelinha. Moshe aparece para liderar toda a casa de Israel. Afinal, por que Moshe havia sido escolhido para liderar o povo e ela não? Como assim? Talvez Miriam deixou entrar no coração dela que ela merecia ter sido escolhida no lugar de Moshe para liderar o povo de Israel.
Talvez teve ciúmes, que também faz parte do orgulho, do desejo de posse. Eu quero ter, eu quero possuir. Ela era a irmã mais velha. No coração de Miriam, aquela era a oportunidade para estar, se colocar acima de Moshe, diante do seu passivo irmão Aharão. Não sabemos, não temos como saber o motivo real por que Miriam e Aharão tomaram essa posição de denigrir a reputação de Moshe, querendo estar acima dele. Porque eles falaram, Bamidbar, Números capítulo 12, versículo 2. Eles disseram: será verdade que Hashem tem falado só por meio de Moshe? Hashem ouviu. Você sabia que Hashem ouve tudo que você fala e pensa? Hashem ouviu o que Miriam e Aharão falaram e os convocou para comparecerem junto com Moshe na tenda do encontro. E Hashem repreendeu duramente Miriam e Aharão, que na sequência intercedeu junto a Moshe por ela, por ele e por ela, pela irmã. Korah, primo de Moshe, posteriormente também se levantou para falar mal de Moshe. Bamidbar, Números, capítulo 16, versículo 1 a 3. Korah, o filho de Ithá, neto de Quehat, bisneto de Levi, junto com Datã, Avirã, os filhos de Eliav e o filho de Pelet, descendentes de Reuven, reuniram homens e se rebelaram contra Moshe. Alinharam-se a eles 250 homens de Israel, líderes da comunidade, membros importantes do conselho, homens de bom conceito. Eles se reuniram contra Moshe e Aharão e disseram-lhes: vocês se valorizam em demasia, afinal toda a comunidade é sagrada, todas as pessoas, e Adonai está entre eles. Por que então vocês se elevam acima da Assembleia de Adonai? Miriam e Korah falaram praticamente a mesma coisa. Cometeram praticamente o mesmo pecado. Eles se levantaram contra Moshe, a liderança que Hashem havia escolhido. Miriam ficou com Zaraat e foi colocada para fora do acampamento por 7 dias. Meditou no erro que ela cometeu, se arrependeu e voltou. Korah morreu. Korah morreu. Vamos entender por que ocorreu essa diferença de tratamento sobre o mesmo pecado cometido por Miriam e Korah. Que você receba isto no teu coração com entendimento e se livre da morte. Miriam falou somente com Aharão, sem envolver outras pessoas. Korah levantou um verdadeiro motim, pôs fogo estranho no acampamento de Israel. Movimentou muitas pessoas, líderes, renomado entre o povo de Israel contra Moshe e Aharão. Korah investiu pesado em uma grande campanha para derrubar Moshe. Reuniu pessoas a favor da opinião dele, pessoal, contra Moshe. Pessoas que também foram destruídas pelos próprios pecados deles. Diante de todo o povo de Israel. Este foi o principal motivo da diferença de tratamento do pecado de Miriam e do pecado de Korah.
Um foi admoestado e corrigido, o outro sentenciado à morte. Irmãos, o que podemos esperar que ocorrerá com as pessoas nessa terra que se levantam para prejudicar outras vidas, falando mal, destruindo reputação de outras pessoas pela internet, que hoje é o verdadeiro fenômeno Korah, criando uma bola de neve, reunindo muitas pessoas a favor de uma única opinião contra alguém ou algo. Korah fez isso, e pela descrição do que aconteceu com ele, eu acredito que muitos estão seguindo nesse mesmo caminho de morte. Miriam não procurou a casa de Israel para compartilhar sua opinião. Procurou apenas seu irmão Haron e foi de pronto repreendida por Hashem. Bem-aventurados são todos aqueles a quem Hashem repreende, porque ele terá uma chance de corrigir seus maus caminhos. Mas para Korah não houve lugar de repreensão. Irmãos, dependendo do que falamos e para quem, pode haver correção ou não. A melhor situação é não abrigarmos nos nossos corações nenhum mau pensamento sobre ninguém. E se alguém nos procurar para falar mal de outro alguém, sejamos nós pacificadores para sermos chamados filhos de Hashem. Como está escrito no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 9. Um outro ponto de atenção. Se alguém na sua liderança tomou alguma ação ou decisão da qual você não está de acordo, procure pelo seu líder e converse com ele sobre o assunto. É muito melhor. Se Miriam tivesse procurado Moshe para conversar com ele, perguntar o motivo pelo qual ele havia se casado com aquela mulher etíope, ele poderia responder ou não. De qualquer forma, isto é algo de cunho pessoal da vida dele e deveria ser respeitado. Não importa qual fosse a resposta, o desfecho da história de Miriam, registrado na Torá, seria outro, porque Miriam procuraria a pessoa certa para conversar. Irmão, se temos algum problema com alguma pessoa, mais uma vez eu declaro, falemos direto com essa pessoa e não com outro. Com outro alguém sobre a pessoa. Entenda isso de forma definitiva. Evite você problemas desnecessários para a sua própria vida em nome de Yeshua. Shaul Hachalia sabia o que ele precisava fazer da parte do Senhor. Em algumas situações foi questionado pela liderança judaico-messiânica na época, vigente na época. Principalmente no tratamento com os não-judeus que entregaram suas vidas em confiança ao Mashiach Yeshua, o Mashiach da casa de Israel. E com sabedoria, com entendimento, Shaul lidou com a situação.
Shaul aprendeu a lidar com esses desafios fazendo o que era necessário, sem entrar em embate, sem entrar em conflito com a liderança dele. E nos ensina sobre isso. Eu chamo esse ensinamento de declaração de intenções. Existem ocasiões onde nós precisaremos explicar alguma situação, mas precisaremos ser claros e objetivos, principalmente se tivermos que referenciar a vida de outras pessoas. Então tenhamos sempre a direção da Ruach HaKodesh nesses momentos. E no que depender de nós, não provoquemos conflito em nossas relações com ninguém, nem para justificar o que Hashem nos mandou fazer. Para isso precisamos fazer o que Hashem nos ordenou, do modo, no tempo que Ele determinou. Essa declaração de intenção deve se basear no texto de Efésios capítulo 4, versículo 29, que nenhuma linguagem prejudicial saia de sua boca, apenas boas palavras que possam auxiliar, palavras benéficas aos ouvintes. Outro texto importante, Colossenses capítulo 4, versículo 6, que as suas conversas sejam sempre graciosas e interessantes, para que saibam responder a cada um. Quando surgir qualquer divergência sobre um assunto, devemos esclarecer uns aos outros a nossa real intenção. Dessa forma, não deixaremos outras pessoas seguirem pelo perigoso campo da suposição e dedução, por ausência de comunicação. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e, em particular com ele, converse sobre a falta que ele cometeu, como está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 15. Ah, mas o meu irmão não quer conversar comigo, entregue ele para Hashem. Se você souber que o seu irmão tem algo contra ti, procure por ele, converse, se reconcilie, como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Irmãos, preste atenção. É da nossa responsabilidade esclarecer as coisas e não deixar que a Satã ganhe espaço para agir entre as nossas relações, afetando a nossa unidade e a nossa comunhão. As Escrituras nos orientam a entrarmos em acordo sem demora. Mateus capítulo 5, versículo 25. Que o sol não se ponha na nossa ira, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 26. Não negociem a sua shalom, resolva todas as coisas que dependem de vocês, empenhe-se para isto. Já tentei de tudo, a outra parte não quer, entregue para Hashem, tira isso do seu colo. Muitos discutem ou ficam magoados por motivos fúteis. E pior, a maior parte deles acredita que estão certos. E dizem que foram magoados. Estão magoados nos meus sentimentos. Irmãos, na imensa maioria do que temos acompanhado em aconselhamentos, constatamos que essas mágoas têm origem em questões que ocorreram apenas na esfera dos pensamentos dos envolvidos, com sentimentos e interpretações erradas sobre coisas que nem ocorreram de fato. Está aqui, ó. Batalha na mente. Recomendo o curso para vocês. Todos nós temos uma história.
a nossa própria história sobre a nossa vida, ou sobre a vida de outras pessoas, do nosso ponto de vista. Isso não quer dizer que a história esteja 100% certa. Porque as nossas impressões, nossos sentimentos podem nos enganar grandemente. Quando uma pessoa fala sobre uma outra, dificilmente o ouvinte irá buscar a outra pessoa para saber a versão dela sobre o mesmo assunto. Misley, Provérbios 18, versículo 17. O primeiro a expor seu caso parece ser justo, até que seu amigo venha examiná-lo. Na versão JB. A nossa história é exatamente o que contamos sobre nós, ou sobre outras pessoas, para nós, ou para outras pessoas. Mas é uma história unilateral, não temos como avaliar nada, nem ninguém com justiça proveniente de Hashem, se não ouvirmos os dois lados da história. Não deveríamos, mas podemos até apresentar o nosso parecer sobre uma questão e até acreditar que estamos certos naquele assunto. Mas quando Hashem nos analisar, e Ele fará isso de alguma forma em algum momento, qual será o resultado das nossas certezas absolutas e imutáveis? Quando não conseguimos resolver o problema conversando com ambas as partes, pode ser necessário chamar testemunhas para esclarecer os fatos, conforme está orientado nas Escrituras Sagradas em Devarim, Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. Irmãos, preste atenção no que a Ruach HaKodesh deseja ministrar nos nossos corações. No texto que nós lemos em Zacarias, capítulo 3, versículo 1 a 9, Yehoshua, o Kohen Gadol, sumo sacerdote, estava na presença do Senhor. Eu acredito que aquele sumo sacerdote acreditava aos olhos dele que ele estava com as suas vestes limpas. E fisicamente deveria estar mesmo, porque fisicamente o sumo sacerdote deveria se apresentar no serviço de Hashem de forma impecável. Tinha todo um ritual de preparação, com todos os detalhes de suas vestes e com todo o seu coração. Hassatã se levantou para se opor a ele, dizendo que as vestes dele estavam sujas. E espiritualmente as vestes dele estavam sujas mesmo. Um tição tirado do fogo. Nessa situação, entra um outro aspecto das nossas vidas. Sabemos como Hashem nos vê. Sabermos como a intercessão do Mashiach Yeshua atua sobre as nossas vidas para que sejamos perdoados, limpos, aceitos e renovados diante de Hashem, mesmo diante de acusações de Hassatã, ainda que as acusações dele do mal façam sentido. Porém, com informações incompletas sobre quem nós somos e o valor que Hashem Yeshua atribui à nossa vida. Aleluia. Irmãos, todos nós temos alguma área de nossas vidas que precisam de vestes limpas e novas. Então, tomemos da força de Hashem e sigamos em frente, lutando pelo nosso processo de purificação contra o pecado que nos assedia tenazmente todos os dias. O trabalho principal, o trabalho core
de Satã é nos ofertar o pecado e nos acusar posteriormente sobre a nossa ação, de forma contínua. Em Esgala, Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, diz que ele faz isto de dia e de noite, sem interrupção. Mas o trabalho de Yeshua é interceder por nós, obter ao nosso lado perdão de Hashem sobre a nossa vida, nos purificar, como está escrito em Judeus Messiânicos, Hebreus, capítulo 7, versículo 25, para permanecermos na presença de Hashem, aleluia. Nós precisamos definir quem é que nós vamos imitar. O intercessor ou o acusador? Nós vamos sempre estar imitando alguém. Ainda que a sua escolha seja por não imitar ninguém, você já está seguindo o acusador. Yeshua nos ensinou que os filhos imitam seus pais. Yohanan, João capítulo 8, versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, Satã, e desejam realizar os desejos dele. Desde o princípio ele foi um assassino e nunca se apegou à verdade, porque não há verdade nele. Quando mente, fala de seu caráter, porque é mentiroso e, de fato, o inventor da mentira. Os filhos de Satã agem exatamente como ele. Então, que nós, como filhos de Hashem, que dizemos ser, sejamos imitadores de Yeshua, o primogênito de Hashem e o nosso modelo estabelecido por ele. Se alguém está sujo aos seus olhos, lute para que esta pessoa seja limpa e receba vestes novas. Salve os que estão se perdendo nesse mundo em trevas. Hoje, o sistema de comunicação deu voz às trevas em toda a terra. Pessoas são usadas pelo mal ao se pronunciar em situações que elas mesmas desconhecem. E depois, ao tomarem conhecimento da verdade, podem se arrepender e ter que mudar o seu discurso. Outros, por orgulho ou inveja, ainda tomando conhecimento posterior da verdade, nem se arrependem. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas que não sabem o que elas estão fazendo. Estão seguindo a passos largos em direção do caminho de Korah, em direção à morte. É muito triste ver irmãos envolvidos com fofocas. Existe até canais oficiais de pessoas que se dizem crentes, que se dedicam a este desserviço. Mas eu não vejo ninguém desejando estar na posição do difamado ou se importando com a alma da vítima que foi colocado naquela vez. A Ruach HaKodesh nos chama de templo, de habitação de Hashem. No texto que lemos hoje, na Brit Hadashah, em Yehudá, Judeus Messiânicos, Hebreus, capítulo 3, versículo 1 a 6, eu gostaria de reler o versículo 6. Judeus Messiânicos, Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Entretanto, o Messias, como filho, foi fiel sobre a casa de Deus,
e nós somos essa casa pertencente a Ele, contanto que sustentemos com firmeza a coragem e a confiança inspiradas na esperança que temos. Existem sinais que demonstram se somos de fato uma casa de habitação para Hashem, porque esta casa sustenta com firmeza, coragem, confiança e esperança que Yeshua plantou na nossa vida. Estou desesperançoso, desesperançosa, cuidado. Irmãos, se ocupem de cuidar das suas próprias vidas, mas se você aceitar o chamado de Hashem, cuidar da vida de outras pessoas, faça isso com zelo e amor. E invista o seu tempo em intercessão, sem desejar definir o que a outra pessoa deve ou não fazer, sem desejar tomar conta da vida de outros. Porque o outro não é a nossa propriedade. Nós temos muito trabalho aqui para cuidar da vida de muitas pessoas. E se você deseja cuidar da vida de alguém, venha nos ajudar, vem para cá você também. Se não perguntarem nada a você, preste atenção, é importante. Se não perguntarem nada a você, não ofereça as suas sugestões. E se perguntarem algo a você, responda usando as Escrituras, porque as experiências pessoais de alguém podem não se aplicar na vida de outro. Mas não gaste mais o seu tempo para falar ou ouvir ou ler o que os outros têm a dizer da vida de outras pessoas. Não se façam cúmplices dessas obras mortas para que você não morra. Receba essa mensagem nos vossos corações e tenha entendimento em nome de Yeshua. A Ruach HaKodesh nos alerta para uma grande desestabilização no sistema religioso, como nunca se viu antes. Isso já começou. Sobre várias religiões diferentes. Muitas vidas serão abaladas espiritualmente nessa terra. Nós já estamos vendo isso acontecer. Mas se nós nos mantivermos firmes, alicerçados sobre a rocha sólida de Israel, imitando Yeshua em todos os sentidos, confiando e proclamando a palavra de Hashem, certamente nós não seremos abalados quando as águas subirem e quando os ventos fortes chegarem. Porque isto vai acontecer, mas Hashem prometeu que estaremos seguros se estivermos firmes no Mashiach Yeshua. Irmãos, estamos vivendo um tempo mau sobre a terra e a vida do outro só nos deve interessar se pudermos fazer algo de bom, de positivo para ajudar o outro. Se pudermos ser usados como instrumento na mão de Hashem para anunciar as boas novas, interceder e libertar os cativos. Que os nossos passos sejam corrigidos. Que o nosso falar seja corrigido por Hashem. Não façamos parte do que está em curso no mundo. E guardem as suas vidas dos males terríveis que estão se formando no horizonte em nome de Yeshua. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas que não sabem o que estão fazendo, irmãos.
E mesmo entre nós, que sejamos corretos, honestos uns para com os outros, concedendo oportunidade ao outro sempre que for necessário apresentar algum tipo de esclarecimento sobre alguma situação. Busquem as oportunidades de fazerem um bem pelo outro, lutem pela salvação de alma. Não permitam que as suas intercessões o façam pecar contra a vida de ninguém, desejando mal para as pessoas, pedindo para que o Senhor se levante para vir em vingança. Ele é vingador, mas não cabe a gente solicitar isso para Ele. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, da nossa alma. Lutemos todos juntos, unidos pela pacificação de todos nessa terra, na terra de Israel e também na diáspora. Porque é para esse povo unido que Yeshua está retornando. Muitos virão. Muitos verão. Lutemos pelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Ainda que tenhamos que pagar um preço elevado pela Shalom, vale a pena. E se fosse nós os perdidos? Que Hashem nos ajude a sermos um modelo para vocês. Em nome de Yeshua. Ainda que as nossas vestes estejam como as vestes do sumo sacerdote Yehoshua, unção. Yeshua, o nosso Malar de Hashem, está lutando por nós. Se levantem, tomem as suas posições nas fileiras, de cabeça erguida, e vamos seguir em marcha adiante. Um passo de cada vez, e não temam, porque o Senhor é conosco e está à nossa frente. Busquem pela santidade de Hashem e repassem o amor, armas poderosas para enfrentarmos o mal nessa terra. E suportarmos o dia da ira do Senhor, o dia do julgamento, o dia de Yovel, onde muitos serão libertados. Todos aqueles que decidiram obedecer a instrução de Hashem serão libertados. 1 Yohanan, João, capítulo 4, versículo 17. Dessa forma o amor é conduzido à maturidade conosco. Nós estamos no mundo como o Messias está. Isso nos dá confiança para o dia do juízo. Quando esse dia chegar, nós estaremos protegidos. Quando será o próximo Yovel? Eu não sei, mas acredito que se aproxima rapidamente. Precisamos crescer, principalmente em confiança, e desenvolver maturidade em amor, uns para com os outros. Do contrário, jamais estaremos nesse mundo como o Mashiach está. Que a Ruach HaKodesh ministre em seu coração que o maior motivo de termos medo aqui nesse mundo é pela falta de amor e pela falta de confiança em Hashem. Vou repetir. A Ruach HaKodesh ministra no nosso coração que o maior motivo de termos medo nesse mundo é pela nossa falta de amor e pela nossa falta de confiança em Hashem. Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas nesse momento estão com medo. Está com medo do momento presente. Está com medo do momento futuro. Está com medo da sua própria sombra. Miriam errou.
foi repreendida, se arrependeu e obteve misericórdia. Talvez você esteja nessa condição, onde as palavras que você proferiu enredaram a sua própria vida. Então eu recomendo, não siga no caminho de Cora, mas busque pela misericórdia de Hashem em arrependimento. Se você tem alguma coisa pendente para tratar com alguém, resolva isto o mais rápido que você puder. Corrija isso o quanto antes, em nome de Yeshua. Não deixe para depois. Não se detenham diante de acusações. Como o Kohen Gadol Yehoshua não se deteve, confie em Yeshua, faça o seu melhor e permaneça firme, de pé. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 18. Portanto, meus queridos irmãos, permaneçam firmes e inamovíveis, sempre realizando o trabalho do Senhor de forma tão vigorosa quanto possível, sabendo que em união com o Senhor, seus esforços não são em vão. Que assim seja sobre todos nós, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 29/6, teremos uma única Parashá 37, Shelach Lecha, envie para você, por sua própria conta, descreve o incidente dos espias que foram enviados por Moshe para verificar a terra de Israel. 12 espias, 10. Uma miniã, fizeram um relatório negativo para todo o povo de Israel. Todo o povo, de novo, todo, fala para todo mundo. Aqueles 10 espias disseram que seria impossível para o povo de Israel conquistar aquela terra por causa dos gigantes poderosos que havia naquele lugar. Aqueles 10 espias contaminaram todo o povo com muito terror e medo. Mesmo o povo tendo visto todos os grandes milagres e poderosos feitos de Hashem, deixar a dúvida, o medo entrar em coração deles. Porém, Yehoshua, um judeu, e Caleb se recusaram a aceitar o relatório ruim e confiaram ainda mais em Hashem. Não aceite você nenhum relatório ruim sobre a sua vida, porque Hashem só tem pensamentos de bem e não de mal sobre você. E é maior do que todo e qualquer diagnóstico. Então somente confie e você verá o que Hashem fará. Assim segue. Convoco todos vocês a meditarem nessa parashá e que Hashem fale com cada um de vocês poderosamente em nome de Yeshua. Senhor nosso Pai, damos graças a Ti pelas Tuas ministrações, pelas Tuas revelações, pelos Teus ensinamentos, pelas Tuas misericórdias, tem sido muitas sobre a nossa vida. Toca nos nossos lábios, mude o nosso falar, nos ajude a termos encontro com a Tua santidade, sermos melhores para o Senhor, um instrumento na Tua mão para libertar vidas, almas, desse mundo em trevas. Nos ajude, Pai, com essas situações de concluir precipitadamente sobre coisas que ouvimos e nem sabemos se é verdade ou não. Nos ajude a sermos pacificadores. Nos ajude a sermos chamados de Teus filhos. É o que eu lhe peço, fazendo aquilo que Yeshua nos instruiu fazer, como um modelo deixado pelo Senhor. Tenha liberdade de nos corrigir em tudo que se faz necessário, nos dê força para entender, para compreender, para nos arrepender, para mudarmos a nossa história. Nos livra da morte. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, que assim seja. Vamos